Transcrição. Sim. Vai começar. Pronto, vamos lá. Começando aqui mais um trabalho, né, da componente cálculo 4, alunos do IFBA, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, o curso de licenciatura em matemática, o docente é Alexandre Bolira Lupo, e os discentes são Marcelo Oliveira, que sou eu que estou falando, e João Antônio, meu colega. Então, nós vamos apresentar hoje sobre integral de linha de um campo vetorial. Bom, vamos primeiro para a definição. Seja C uma curva suave dada por f de t, que seria a função vetorial em t, que é igual a f de x, y, z, um campo vetorial definido e limitado sobre C. A integral curvilínea de f ao longo de C, que denotamos por a integral em C de f vezes a derivada de r, é definida por... E aí nós temos aqui o exemplo dessa definição. Entendeu? Aqui ao lado nós temos um plano representado de fatores, que seria o campo vetorial, né? E nós vamos agora para uma aplicação desse campo vetorial. E nós vamos falar sobre trabalho, né? Onde nós temos aqui um exemplo de aplicação do trabalho, né? Onde esse P e esse Q, eles estão representados aqui, em P aqui nesse YI e Q aqui nesse XJ. E ele fala para a gente, considere o campo vetorial em R2 e diz que é definido por essa função que ele dá aqui abaixo. Então, nós com esse campo, nós podemos trabalhar diversos movimentos. E como a gente fala no início do nosso tema, se eu quiser traçar uma curva daqui para cá, eu posso fazer isso utilizando o que vamos ver agora, que é um exemplo. Vamos calcular o trabalho realizado pela força F igual a 1 sobre x e 1 sobre y para deslocar uma partícula em linha reta do ponto P 1, 2 e Q 3, 4. Vamos lá. Aqui, como não temos recurso da mesa digitalizadora, né, eu fiz no Paint e trouxe para cá. Então, nós temos aqui a curva R em T é igual a 1 e 2, mais a distância, né, de P e Q, que seria 3 a menos 1 e 4 menos 2. Então, T ficaria... E em T, né? Então, ficaria 1, 2, que é aqui o que temos, mais 2, 2, que seria já essa distância. Isso em T. Então, fazendo aqui a distributiva, né? Ficaria 2T, 2T. E agora, somando, fica 1 mais 2T e 2 mais 2T. Para concluirmos agora o cálculo, nós precisamos fazer a derivada, né? Derivando isso aqui, a derivada de 1 é 0, a derivada de 2T é 2. Derivando do outro lado, a derivada de 2 é 0. E a derivada de 2T é 2 também. E aí ficamos com 2, 2. Aqui nós temos uma representação no plano, né? Onde temos o ponto 1, 2, que seria o P. E aqui nós temos o ponto Q, que seria 3, 4, como diz a questão anterior. Ó, ponto 1, 2, 3, 4. E aí nós vamos para a fórmula de trabalho, que é representado por W, porque vem do inglês, né? Work. Então vamos lá. A integral dessa função, da curva de t, na variável t, vezes a derivada também em t. Aí nós vamos, então. O trabalho é igual a essa integral, né? E aí, substituindo os valores que nós encontramos. 1 sobre, onde era x, vai ficar 1 mais 2t. E 1 sobre, onde era y, vai ficar 2 mais 2c. Vezes a derivada, que foi 2, 2. Pronto. Aplicamos isso em 0 e 1, porque é o intervalo que nós temos. E agora nós podemos dar prosseguimento ao cálculo, como o João vai fazer. Boa noite a todos. Continuando. Partindo aqui, novamente, temos que o trabalho, né? W variando de 0 a 1. Apenas um. Reescrevendo, né? Ficou 2 sobre 1 mais 2t
somado com 2 sobre 2 mais 2t, para dt. Mas o que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar cada um deles separado. Então vamos trabalhar ali apenas o intervalo de 0 a 1, 2 sobre 1 mais 2t dt, mais a integral de 0 a 1, 2 sobre 2 mais 2t dt. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Eu não consigo colocar canetinha aqui. Bom, então vamos fazer como a gente vai calcular essa integral por método da substituição. Vamos chamar de u aqui na primeira integral de 1 mais 2t, e a derivada dela seria 2. Então, no W1 ficaria o quê? Intervalo de 0 a 1. A gente tinha 2 sobre 1 mais 2t, vai ficar agora dt sobre u. E a integral vai ser o ln de u, e nós vamos agora substituir pelo valor que a gente tinha definido para u, que no caso tinha sido 1 mais 2t. A outra, seguindo a mesma lógica, não vai ter diferença nenhuma, já que ambas as derivadas continuam sendo 2, então a substituição vai ser direta. Então vai ficar ln, o trabalho, né, é igual a ln de 1 mais 2t, variando de 0 a 1, somado com ln de 2 mais 2t, também variando de 0 até 1. E aí, a gente realizando esse cálculo, substituindo lá na primeira equação, o valor de t por 1 vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, ln de 3, que vai subtrair 2 vezes 0, 0 mais 1, então, menos ln de 1. Da mesma forma, na segunda equação, substituímos, ficou 2 mais 2, que dá 4, ln de 4, menos o ln de 2. E aí, entra aquela regrinha que está ali embaixo, do log das subtrações, né? No caso, ln de A menos ln de B seria igual a divisão entre A e B, ln de A dividido por B. Então, ficou ali ln de 3 menos ln de 1, ficou ln de 3 dividido por 1, mais ln de 4 dividido por 2. Realizando os cálculos, ficou ln de 3 mais ln de 2. E aí entra outra regrinha, onde na soma, se na subtração a gente divide os dois valores, então na soma a gente vai multiplicar. Então ficou ali ln de A vezes B, 3 vezes 2, 6. E aí fazendo uma substituição e aproximação, dá em torno de 1,8. Bom, e agora para fazer o teste, vamos passar para o GeoGebra. Para termos aqui... Pode compartilhar. Aumentarmos, né, os recursos didáticos. Bom, vamos lá. Vou fazer do zero aqui. A função f, sai do caps lock, pronto. F de t é igual a 1 mais 2t. A função g de t é igual a 2 mais 2t. A gente não precisa da representação deles nesse momento. E a diferença só é que no GeoGebra a gente não vai ver realmente o campo vetorial, né? A gente vai fazer o cálculo e vai para ser representado aqui apenas pela curva. A gente vai utilizar o GeoGebra mais como uma calculadora nessa questão. Então, temos aqui a primeira expressão, que é f de t. Aí agora inserimos a segunda expressão, a variável que é t e o intervalo da integral, que foi de 0 a 1. E assim como o gráfico que o Marcelo desenhou, começando no ponto 2, 1, e vai até o ponto, 1, 2, e vai até o ponto 3, 4. Bom, aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, temos que encontrar a derivada, né? Então, vamos achar aqui a derivada da curva. A curva é A. E ali, tanto para x quanto para y, a derivada é 2. Até ela marcada ali no pontinho no mapa. Vou dar um zoom, né? Aproveitar. Bom, e aí o próximo passo agora seria calcular cada um deles separadamente. Vamos lá. No caso, ficaria aqui a derivada, que vai multiplicar 1 sobre
a equação parametrizada. Escolhe 1 mais 2t e o g de t seria igual a 2 que multiplica 1 sobre 2 mais 2t. Damos um Alt aqui para ver como seria os gráficos dessas duas, mas não seria algo que iria muito agregar. E agora que nós já encontramos ali os valores para eles, vamos calcular as integrais de cada um, de f de 1 de t e o g1 de t. Então vamos aqui, integral, e aqui vamos selecionar integral, função e o seu intervalo, né? Vamos trabalhar primeiro com a f1 de t, e definir o intervalo de 0 a 1. Da mesma forma, vamos calcular a integral de g1 de t e o mesmo intervalo, 0 a 1. Esses seriam as respectivas áreas que elas ocupam, né? Sendo B igual a 1.09 e o C igual a 0.69. E aí, por fim, vamos somar os dois. Vamos achar 1.79, que na nossa aproximação a gente tinha encontrado 1.8. Basicamente, o GeoGebra que a gente utilizou para tirar a prova real dos cálculos que nós acabamos de fazer. E basicamente é isso. Essa foi a realização do trabalho. Muito obrigado a todos. Alguma consideração, Marcelo? Valeu, valeu. E tamo junto, até a próxima. Valeu.